Olá, galerinha de cowboy, tudo bem com vocês? Está começando mais uma quarta cena aqui no canal, então se tá novo ou nova, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no comecinho do vídeo e também compartilha esse vídeo para que mais gente possa chegar aqui no canal e se inscrever também. Me sigam também lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, principalmente lá no Instagram, que eu tô tentando postar por lá também conteúdos, no Teco Teco também, mas geralmente o que eu posto no Teco Teco eu posto no Insta, mas no Teco Teco sempre sai antes, então eu me seguir em todas as redes. E chega de blá 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 e vamos para o caso de hoje. O caso de hoje, então, é sobre as irmãs Fox. Talvez vocês conheçam, porque dizem que elas que foram as pioneiras ali do espiritismo. As irmãs Fox eram 3 irmãs de Nova York, que desempenharam um papel importante na criação do espiritismo em 1848. Moravam em uma casa em Hydesville, em Nova York, com seus pais. Hydesville não existe mais, mas era um vilarejo cerca de 30 quilômetros da cidade de Rochester. O nome da família Fox origina-se do sobrenome Foss, depois de Foss e finalmente Fox. Eram de origem alemã da parte paterna e francesa, holandesa e inglesa da parte materna. Seus antecessores foram notoriamente dados de faculdades paranormais. O grupo compunha-se do chefe da família, Sr. John Fox, de sua esposa Margaret Fox e de suas 2 filhas, Kate, de 7 anos, e Margaret, de 10 anos. O casal possuía mais filhos e filhas, Leia, que morava em Rochester, onde lecionava música. Leia escreveu um livro, The Missing Link, em Nova York, em 1885, do qual ela fazia referência das faculdades paranormais de seus parentes anteriores. Inicialmente, tornaram parte dos acontecimentos somente Kate e Margaret, mas posteriormente Leia juntou-se a elas e teve participação ativa nos episódios subsequentes. Lucretia Pulver era uma jovem que servia como dama de companhia do casal Bell, quando eles habitavam a casa até 1846. Ela contou uma curiosidade histórica de um mascante que se hospedou com os Bells. Na noite em que o vendedor passou com aquele casal, Lucretia foi mandada dormir na casa dos seus pais. 3 dias depois, começaram a procurá-la. Então disseram-lhe que o mascante foi embora. Ela nunca mais viu este homem. Depois disso, passaram algum tempo, aproximadamente em 1844, começaram a ter fenômenos estranhos naquela casa. A mãe de Lucretia, senhora Ann Pulver, que mantinha relações com a família Bell, relata que em 1844, quando ela visitou a senhora Bell para fazer tricô em sua companhia, ela disse que se sentia mal e quase não dormia à noite. Quando lhe perguntou qual a causa, a senhora Bell declarou que se tratava de rumores inexplicáveis. Parecia ter ouvido alguém andando de um quarto para o outro. Acordou o marido e fez ele levantar e trancar as janelas. A princípio, tentou afirmar a senhora Pulver que possivelmente se tratava de ratos. Lucretia também disse que testemunhou alguns fenômenos insólidos na casa e a família Bell se mudou pouco tempo depois. E em 1846, outra família acabou se instalando ali. Era a família Wickman, o Michel Wickman, sua esposa Hannah Wickman e suas filhas. Passaram-se alguns dias e a família também começou a escutar alguns ruídos, como alguém batendo na porta, e eles iam lá, abriam, não tinham ninguém. Também eles falavam que tinha alguém caminhando na adega ou dentro de casa, mas também não tinha ninguém. E como era de se esperar, a família não permaneceu muito tempo ali com essas batidas, esses ruídos que eles iam ver, não tinha ninguém. Então eles saíram da casa, deixando a casa no final de 1847. E foi aí que a nossa família protagonista, a família Fox, se instalou em 11 de setembro de 1847. Inicialmente, a família não sofreu nenhum incômodo, não tinha ruído nenhum, mas nos 2 primeiros meses de 1848,
os ruídos insólidos começaram a aparecer novamente. Essas batidas eram bem leves e como a casa era muito velha e também era de madeira, eles pensavam que era o vento ou ratos, então eles não deram muita importância para isso. Mas em meados de março de 1848, essas batidas começaram a ficar bem altas, bem nítidas. Cheguei a me arrepiar. Chegaram a ficar bem altas e bem nítidas, a ponto das meninas não quererem mais dormir sozinhas em seu quarto. Então as meninas começaram a dormir numa cama ao lado da cama dos pais, no mesmo quarto, e eles ainda estavam incrédulos com este barulho, então eles se levantavam e procuravam a origem desses barulhos. Na noite do dia 31 de março de 1848, uma série de sons muito fortes e contínuos que ficou como um marco na história de fenômenos paranormais. A garota de 7 anos de idade, a Kate, em sua espontaneidade de criança, teve a audácia de desafiar as forças invisíveis e repetir com seus golpes. A resposta foi imediata. A cada estalo, um golpe era ouvido logo em seguida. Depoimento da senhora Margaret Fox. Abre aspas. Na noite de sexta-feira, 31 de março de 1841, resolvi ir para a cama um pouco mais cedo. Não nos deixamos perturbar pelos barulhos. Íamos ter uma noite de repouso. Meu marido, que aqui estava em todas as ocasiões, ouviu os ruídos e ajudou a procurar. Meu marido não tinha ido para a cama quando ouvimos os primeiros ruídos naquela noite. Eu apenas havia deitado. As meninas que dormiam em outra cama no quarto ouviam as batidas e procuraram fazer ruídos semelhantes. Estalados os dedos, minha filha menor Kate disse, batendo as palmas. Senhor pé rachado, faça o que eu faço. Imediatamente seguiu-se o som com o mesmo número de palmadas. Quando ela parou, o som logo parou. Então Margaret disse brincando, agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. Então os ruídos se produziram como antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse na simplicidade infantil, mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira. Então pensei em fazer um teste que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades dos meus filhos. Sucessivamente e instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de separar até o 7º. Depois do que se fez uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor, que havia morrido. Então perguntei, é um espírito? Se for, de 2 batidas. 2 batidas foram ouvidas assim que eu fiz o pedido. Estas foram dadas instantaneamente, produzindo um temor na casa. Perguntei, foi assassinado nessa casa? A resposta foi afirmativa. A pessoa que o assassinou ainda vive? Resposta idêntica por 2 batidas. Pelo mesmo processo, verifiquei que foi um homem que o assassinaram nessa casa e seus despejos enterrados na adega. Que a família era constituída de uma esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que depois a esposa morreu. Então perguntei, continuará batendo se chamarmos os vizinhos para que também escutem? A resposta afirmativa foi alta. E dessa forma, então, foi aí que vários vizinhos chamaram vários vizinhos e esses outros vizinhos foram chamando outros vizinhos. E aí ficou uma bola de neve aí e todos os dias tinha muita gente ali, vários curiosos ali na casa da família Fox. Naquela noite, compareceu o Sr. Hadfield e o Sr. e a Sra. Dulcimer
e os casais Heidi e Joe. Perguntei se havia sido morto por algum deles, mas não obtive respostas. Após isso, o Sr. Dussler perguntou: foi assassinado? A resposta afirmativa. Seu assassino pode ser levado ao tribunal? Nenhuma resposta. Pode ser punido por lei? Nenhuma resposta. A seguir disse: se seu assassino não pode ser punido pela lei, dê sinais. As batidas foram ouvidas claramente. Pelo mesmo processo, o Sr. Dullester verificou que ele tinha sido assassinado no quarto do leste há 5 anos passados e que o assassinato foi cometido à meia-noite de uma terça-feira por Sr. Pontinhos e foi morto com um golpe de faca de açougueiro na garganta. Tinha sido enterrado, tinha passado pela despensa, descido as escadas e enterrado a 10 pés abaixo do solo. Também foi constatado que foi por dinheiro. Então os mais curiosos começaram a fazer uma escavação lá na adega para ver se eles encontravam os restos do esqueleto ou alguma coisa assim. E por uma combinação ali das batidas que eles fizeram, eles conseguiram saber a identificação do cara. E o cara se chamava Charles B. Rosman. E ele era um mascante, um vendedor ambulante que passou um tempo ali na casa, um inquilino antigo, e ele também tinha 31 anos. E quem morou antigamente ali nessa casa era a família Bell. Mas eles não tinham como provar que realmente o assassino era alguém da família Bell. A única solução que eles tinham era realmente procurar ali na adega onde o corpo estava enterrado. Mas, infelizmente, as escavações não deram resultados definitivos porque eles encontraram água lá e então as escavações foram suspensas. Então, no verão de 1848, David Fox, que era um outro filho, ele voltou a essa escavação aí e lá na adega, então ele fez um buraco de 1,5 m onde ele encontrou uma tábua com uma cova e na cova tinha carvão, cal, cabelos e também tinha alguns resquícios de ossos. Então esses ossos, esses cabelos aí afins, foram mandados para fazer uma análise por um médico e esse médico afirmou que sim, que era cabelos e ossos humanos, mas isso não era suficiente para que o Sr. Bell fosse punido, porque essas pistas não eram suficientes. E em 23 de novembro de 1904, no Boston Journal, foi notificada a descoberta do esqueleto de um homem cujo espírito se suponha ter ocasionado os fenômenos da casa da família Fox, em 1848. Meninos de uma escola brincavam na adega da casa onde moravam os Fox. A casa tinha fama de ser mal assombrada. E em meio aos escombros de uma parede que existia na adega, os garotos encontraram as peças de um esqueleto humano. 56 anos depois, em 22 de novembro de 1804, na data do encontro do esqueleto do mascante, parece não haver dúvidas de que foram confirmadas as informações obtidas em 1848 a respeito do crime ocorrido naquela casa. Mas eu não encontrei nada a respeito de que se alguém, ou o Sr. Bell no caso, teria sido punido por este crime. As meninas então foram afastadas da casa, a Margaret e a Kate, porque eles achavam que esses fenômenos aí paranormais era devido à presença delas. Então a Margaret foi morar com seu irmão David e a Kate foi morar com sua irmã Leah. Porém, entretanto, todavia, esses ruídos aí, essas coisas, esses fenômenos paranormais continuaram a acompanhar elas para onde elas quer que iam. O movimento espalhou-se pelo mundo, conforme foi afirmado em uma das primeiras comunicações através das irmãs Fox, que fizeram uma reunião pública onde elas pudessem manifestar-se
extensiva. A partir do episódio das Irmãs Fox, a transcomunicação aqui no Ocidente passou a atrair a atenção de um pequeno grupo de cientistas. A pressão sobre as meninas foi enorme, principalmente de outros espíritas que tinham a mesma habilidade ali que elas, e mais tarde elas desenvolveram vários problemas, principalmente com o álcool. E isso tornou a vida delas muito difícil. Para alguns, os fenômenos paranormais eram manifestações de superstição, ilusão e fraude, ou alienação mental. Para outros religiosos, poderiam ser armadilhas do demônio, ou tentativas de indivíduos mal intencionados que queriam abalar as bases das religiões tradicionais. Outros chegavam a acreditar que se tratava de magia e ocultismo, numa tentativa de dominação da opinião pública. E como dizem que esse caso é um dos pioneiros do espiritismo, é óbvio que vai ter livros relacionados a isso, filmes, séries e afins. Então, esse caso foi um caso que eu fiquei extremamente arrepiada, conforme eu ia contando aí pra vocês. Eu me arrepiei várias vezes. E me dizem aí o que vocês acharam disso, deixem aqui nos comentários. Também se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeo, seja casos criminais, lendas urbanas, contos e afins, e quiserem deixar aqui também pode deixar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, compartilhar para outras pessoas chegarem aqui neste canal também. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!